Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje eu vou compartilhar com vocês o versículo do dia que se encontra em 1 Reis, no capítulo 19 e no versículo 5, onde nós vamos ver Elias, se refugiando, para o deserto. E nós vamos ver aqui que ele parou, sentou-se debaixo de um pé de gieste e ficou orando a Deus. Pergunto a vocês, o porquê ele estava lá, o porquê ele estava se refugiando lá. Algo tinha acontecido para ele se refugiar, né? E quando ele se refugia embaixo de um pé de giesta, ele ora a Deus. Ali ele começa a dialogar com Deus, ele começa a levar para Deus o que está acontecendo, né? E logo que ele começa a orar, ele pega no sono, porque Elias já estava numa idade já estava uma idade um pouco já avançada. Então ele ter percorrido, essa trajetória aqui, ele orou e depois ele dormiu, né? Então esse processo de caminhada fez com que ele se cansasse. Ele também precisava de água, de comida para continuar. E nós vamos ver aqui que Deus estava vendo tudo, contemplando tudo que Elias estava passando. E enquanto Elias estava sendo usado, Deus estava ali cuidando dele, né? Chegou o momento que ele se sentiu, naquele momento, aflito, ansioso, com medo, porque a Jezabel queria matar Elias, porque quando ela soube através do Acabe, quando ele chegou lá, né? E ele expõe para ela tudo o que aconteceu com os profetas de Baal, Elias matou eles, né? E ela fica irada, revoltada porque isso ocorreu, né? Mas ela também tinha matado os profetas do Senhor, né? Pois Acabe e a esposa dele, né? A Jezabel, ele estava longe do Senhor. Acabe era para liderar o povo de Israel, mas fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Começou a levantar ídolos, adorar ídolos, de levar o povo a adorar ídolos, né? Dessa forma deixou Deus extremamente irado com Acabe, a liderança de Acabe, né? E Elias o tempo todo estava advertindo, estava dando a palavra, estava sendo instrumento de bênção, ia lá advertir a ele quando os adversários tentavam se opor contra ele, né? Então, ele ainda estava ali sendo a boca de Deus, mesmo Elias ali, o Acabe naquela desobediência, né? Fez até aquele poste de Aserá. Então, ele já não estava mais no caminho do Senhor, estava adorando outros deuses, dando a glória para outros deuses, e Deus queria que ele se voltasse para ele. Então você vê a luta, né, do inimigo querer envergonhar, querer tirar os propósitos do Senhor, né? Então, Elias foi o único profeta que sobrou, né, que permaneceu. Então ele continua agora sofrendo retaliações no mundo espiritual. O inimigo queria eliminar ele, porque ele estava sendo boca de Deus. Então, entregar a palavra de Deus tinha que ser pela fé e não tinha que ter medo. E ele fez isso, e pagava um alto preço, né? Porque os adversários queriam pegar ele, queriam matar ele. Deus falava e os adversários ficavam sem entender, mas era a própria mão de Deus que estava cuidando do profeta Elias. E Jezabel não temia mais a Deus. Então, o que estava nela já manifestava com ira para tentar acabar com o último profeta do Senhor. E ele foi para a caverna não porque ele queria, ele foi por causa dos levantes, porque a Jezabel começou a perseguir, né? Mas só que no meio do deserto, Deus estava cuidando dele. No deserto, mesmo refugiado, não é lugar de profeta morrer. É lugar também de intimidade, é lugar de criar raízes, é lugar de ouvir Deus falar, de ser habilitado, aperfeiçoado, sair com as forças retomadas, né? É sair dali com novos propósitos, né? É sair dali, né, com a direção de Deus, porque foi exatamente isso que aconteceu. Elias saiu ali com a direção de Deus, pois até um momento difícil de luta, de perseguição, gerou para Elias mais a proximidade naquele momento, e também ele pôde ouvir o que Deus queria que ele fizesse depois, né?
É claro que Deus não estava nesse vento forte que nós vamos ler, né? Vamos ler aqui. Mas o que eu quero te dizer, que tem até outra parte aqui que o Senhor fala com Elias, mas eu quero ficar somente até o versículo 9 e depois dar continuidade à outra parte. Então, mesmo sem força, Deus estava vendo que ainda não é hora ainda do profeta ir. Era ainda tempo de colocar ali a casa em ordem, de preparar outros profetas, de ungir. Então, Elias precisava de alguém para cuidar dele, mas não tinha. Então, o que Deus fez? Vou mandar o meu anjo servir ele no deserto, cuidar dele para mim, né? Humanamente falando, Elias estava sozinho. Quem iria ajudar Elias lá? Ninguém. Ele ia morrer. Mas quem disse que quando nós vamos para o deserto a gente vai morrer? Não tem isso para os filhos de Deus. Quem vai para o deserto tem a garantia dos cuidados de Deus, tem a garantia da água, do alimento, né, do livramento, e ainda é acrescentado o que não tem na sua vida, né? As habilidades e o aperfeiçoamento de Deus. Então, aparentemente Elias estava perdendo, mas só ele também estava ganhando, né? Isso mostra a fraqueza de nós seres humanos, mas é na presença de Deus, é com a palavra de Deus que nós vencemos, que nós temos a força que precisamos para se manter de pé através da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que sem mim nada podeis fazer, e é verdade. No momento como esse, não tinha ninguém para ajudar o Elias, estava sozinho, mas Deus é aquele que cuida de nós, e se preciso for, ele envia o anjo, se preciso for, ele neutraliza o inimigo. É verdade, envia o anjo para guerrear a nosso favor. Então Deus falou, vai lá, vai cuidar do meu filho, o Elias. E o anjo foi lá, o anjo começou a servir Elias, acordou ele, falou, Elias, né? Come, Elias. Coma porque você precisa comer. E ele olhou ali e viu aquela comida ao redor dele, né? Viu perto da cabeça dele um pão assado sobre a pedra quente e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou novamente. Então, o anjo estava aqui e o anjo do Senhor foi lá servir Elias. E acordou ele para ele comer. Ele estava tão cansado, tão sem forças, né? Que ele viu a comida, ouviu, comeu, bebeu e foi dormir. Depois, deixa eu dar uma olhadinha aqui na luz. Depois, ele voltou a dormir novamente. E o anjo do Senhor voltou a tocar mais uma vez e disse, levanta-se e coma um pouco mais, do contrário, não vai aguentar a viagem que tem pela frente. Né? Que o anjo mais uma vez despertou ele, mandou ele comer mais um pouco mais, porque ele precisava de vigor, ele precisava de ânimo, né? Porque ele tinha viagem pela frente, ele andaria muito, então ele precisava estar forte para ele prosseguir a viagem, né? E ele foi lá, comeu, bebeu de novo e se alimentou e deu as forças, ele deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, né? Então ele comeu e pôde retomar aqui, né, retomar as forças, porque a jornada dele era longa, 40 dias, 40 noites, né? Ele precisava, porque ele ia até o Monte Sinai, o Monte de Deus, onde ele iria ter um encontro com o Senhor. Então ele foi e permaneceu lá na caverna, né, onde ele passou a noite para dar continuidade, né? Então nós estamos vendo aqui que Elias era temente a Deus, ele permaneceu no amor do Senhor, ele fazia a vontade de Deus, né? E ele não foi desamparado. Então, para você ver a importância de estarmos ligados com o Senhor, porque o dia mal vem, os dias difíceis vão chegar para todos. Mas se firmados estivermos, a gente vamos permanecer, vamos perseverar, vamos poder ouvir a voz de Deus, porque um coração desesperado, né, ele não consegue ouvir a voz de Deus, né? E dessa forma, acaba fazendo o que é errado. Aqui ele precisou descansar, ele precisou retomar as forças dele, pois você vê que o Elias estava até pensando, pedindo até para o Senhor levar ele. Olha o que está dizendo aqui no versículo 3,
Elias teve medo e fugiu para salvar a vida e foi para Betseba, uma cidade em Judá. Ali deixou seu servo e depois foi sozinho para o deserto. Caminhando o dia todo, sentou debaixo de um pé de um giesta e orou, pedindo para morrer. Né? Já basta, Senhor, disse ele. Então, quer dizer, ele também já estava cansado daquelas perseguições, né? Mas o Senhor disse, Elias, não é isso que eu quero fazer com você, ainda quero te usar. Eu tenho que preparar o caminho, né? Quando parece que é o fim, é o começo. Quando parece que você não vai aguentar, é aí que eu chego para que meu nome seja glorificado. É aí que eu chego. Porque tudo que você pôde fazer durante essa trajetória toda de perseguição, de luta com os profetas, e você ali, mesmo sozinho, você permaneceu de pé, né? E ouviu minha voz, colocou em prática. Então, o que estava na sua capacidade, você fez, mas depois que acabou as suas forças, você não conseguiu mais adiante, agora sou eu quem entra em ação, sou eu que ajo ao seu favor, sou eu que vou mover as mãos, né? Deus estava, em outras palavras, falando. Então, é exatamente isso que acontece, né? Quando nós, filhos de Deus, vivenciamos essas lutas, essa diversidade, não faz isso, Mel. Já há muito tempo, como Elias vinham passando, né? E em Deus que ele tinha força. E esse momento aqui, que parecia de morte, foi de vida, porque uma nova estrutura foi dada a ele, né? Porque ele pensou que era o fim, Deus foi ali animando ele e foi dando as instruções do que ele tinha que fazer. E Elias não morreu, Elias foi arrebatado. O Senhor mandou o seu exército, é verdade, uma carruagem de fogo, um cavalo de fogo para poder ir lá buscar Elias. Foi algo surreal, surpreendente, foi algo que ninguém imaginava. O poder de Deus entrou em ação e levou Elias para o céu. Elias não morreu. E quem estava com Elias era o profeta Eliseu. Ele contemplou, ele ficou assim, né? Quem olhar e quem ouvisse essa história nem ia acreditar, né? Então, que coisa linda, né? Que Deus faz, é algo extraordinário, né? Eu vou depois, eu já até preguei essa mensagem aqui, que ele foi arrebatado. Então, Deus é aquele que faz como ele quer. Você vê que o anjo foi servir ele e depois ele manda a carruagem dele para resgatar Elias sem precisar morrer. Levou ele e deixou tudo preparado. Um sucessor que estaria ali agora, em frente desse trabalho, dando continuidade, sendo instrumento de bênção, né? E ele foi ainda colocando a casa em ordem. Então, para você ver o que Deus faz, né? Com aqueles que são fiéis, que são obedientes ao Senhor, né? O Senhor garante bênção, o Senhor garante o cuidado. Ou seja, enquanto você cuida das minhas coisas, da minha vontade, eu estou cuidando de tudo. Estou cuidando da sua jornada, estou cuidando de tudo. Você me serviu, agora você tem a recompensa, né? Você plantou bons frutos, agora você vai receber essa colheita. Você vai poder se alegrar. Pode Deus, ele jamais desampara um filho seu que está a serviço dele. Passou? O coração de Elias era temente a Deus, né? Ele estava permanecendo no amor de Deus. Com isso ele ouvia a Deus, né? Isso mostra que cada filho dele, mantendo seu relacionamento, obedecendo às palavras do Senhor, vai poder experimentar da boa, perfeita vontade de Deus, né? Vai poder, né? Deixa eu fechar. Aquele que permanece no Senhor, ele vai respeitar o Senhor. Ele vai procurar viver uma vida que agrada a Deus, mantendo uma vida separada, em santidade. É verdade. Ele vai manifestar o caráter de Cristo. Ele vai andar como o Senhor. E à medida que está vinculado ao amor à palavra de Deus, faz com que Deus venha estar aperfeiçoando a sua palavra, fazendo com que a luz brilhe em nós, fazendo com que a nossa fé esteja firmada. Permanecer nesse amor faz com que a gente não se distancie do Senhor, com que a gente não peque, não tome caminho errado, né?
ela vai ficar vai fazer uma boa escolha que vai gerar vida, salvação, né? Assim como a Maria escolheu a boa parte dela, e essa ninguém podia tirar. Então, a boa escolha de seguir a palavra, de ser filho obediente, prudente, sábio, faz com que alegre o Pai, faz com que os próprios benefícios venham a ser gerados para nós, filhos de Deus, porque o maior interessado de saber que nós estamos em obediência é o Senhor, porque Ele quer concluir os propósitos na nossa vida, né? E se cada um de nós raciocinarmos, vamos compreender que longe do caminho do Senhor, não permanecendo no Senhor, só faz retroceder, só faz perder, só faz andar para trás, viver na escuridão. Não tem nenhum benefício longe do Senhor, longe do amor do Senhor, né? Então, a escolha assertiva, uma escolha que gera vida, ela é obedecer ao Senhor, é andar em justiça e não na injustiça, porque o pecado é uma injustiça. O que não for com fé é pecado, então uma injustiça, né? Então, para dizer que eu amo a Deus, eu tenho que guardar a palavra, porque Deus entende assim. Quem ama é aquele que guarda o meu mandamento e pratica. Se eu não guardo a palavra de Deus, eu não estou amando a Ele. Então, tem que sim ter a semente no coração, ter um vínculo do meu amor, da minha palavra. Se alguém diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, né? Então, aquele que diz que tem a palavra de Deus, não está permanecendo no amor, né? Porque você conhece aquele que permanece no amor, que obedece os mandamentos, quando ele obedece a Deus, ele está permanecendo no amor, mas quando ele não obedece ao Senhor, é porque ele não ama o Senhor, né? Então, ele está mentindo, né? Aquele que não permanece está mentindo, porque não está praticando a palavra, não está obedecendo, não está negando a si mesmo e não está, né, agindo em injustiça. Está agindo lá em injustiça. Então, se está agindo em injustiça, é porque o amor do Pai não está nele, né? Mas quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está aperfeiçoado. Então, se eu digo que amo a Deus, né, eu vou andar em justiça. O amor do Pai vai estar em mim, porque eu vou manifestar o caráter de Cristo. Eu vou andar como Ele andou. Eu vou exalar o bom perfume de Cristo. As minhas palavras vão ser temperadas. É verdade. A diferença daqueles que servem, daqueles que não servem, daqueles que praticam e aqueles que não praticam, aqueles que abençoam e aqueles que amaldiçoam. Existe a diferença entre a luz e a treva. Então, estando unido a Ele, vai fazer a diferença. A luz vai estar brilhando, né? Deste modo, sabemos que amamos que estamos nele, né? Deste modo, sabemos que estamos nele quando o amor do Pai está em nós, está sendo aperfeiçoado. E quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Então, essa é a obrigação dos filhos de Deus, de andar como ele andou, amando e andando em espírito, né? Deve viver permanecendo no amor, andando em justiça, né? Manifestando essa luz, né? Então, voltando aqui para Elias, ele testificava da luz, Elias brilhava, Elias fazia a diferença do profeta de Baal e o profeta de Deus, do Senhor, né? O profeta da mentira e o profeta da verdade, né? Então, a diferença ocorria quando Deus se manifestava e respondia Elias. E os profetas de Baal não obtinham resposta. Fazendo assim, Acabe, todos eles serem envergonhados, porque não respondia. E o povo de Israel pôde contemplar, né? Pôde contemplar o Deus vivo e poderoso que se manifestou quando Elias assim orou, fogo desceu. Quando ele orou, a resposta veio imediata. Eles se acabaram, profetas de Baal se acabaram querendo uma resposta ali, né? Se sacrificaram todo e nada dos deuses dele responderam. Olha a vergonha e olha, né? Ainda servindo um Deus de madeira, de pau, de barro e nada pôde fazer, né? Por eles.
E o povo de Deus que estava distante do Senhor tiveram que contemplar e ficar do lado de Elias, né? Pois já tinham vivido maravilhas extraordinárias da parte do Senhor e sempre precisavam ver mais, né? Para sair do lado oposto, para escolher um caminho que gera vida, pois o povo de Israel não podia ficar oscilando entre dois senhores. Eles tinham que tomar a decisão. É o Senhor, é o único caminho que eu devo seguir. Ele é a vida, ele é a resposta, ele não está morto. Mas os deuses que estamos aqui invocando não fazem nada, é um Deus morto, né? Infrutífero. Estamos aqui, a todos se acabando aqui, e nada de resposta. O povo estava com seu coração endurecido, mas ali, através daquela resposta, Deus falou com eles também. Então, para você ver que o Deus de Elias era o Deus de poder, um Deus vivo, que se manifestava tremendamente. Deus se revela àqueles que está ligado nele, que é justo, né? Deus se revela aos seus. Então, ele manteve-se fiel a Deus. Então, o nosso Deus, ele é o mesmo que operou, né, na vida de Elias, naquele tempo da antiga aliança. Ele é o mesmo, continua o mesmo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele mantém-se com o mesmo poder, porque quem domina e governa a humanidade com justiça é o nosso Deus, e nada sai do controle dele. Ele dos altos céus está contemplando os bons e os maus, né? Ele está governando a minha e a sua vida. Então devemos confiar no governo de Deus, no cuidado dele, no trabalhar dele. Elias foi socorrido por Deus. E nós também somos socorridos por Deus. Porque durante o processo, durante a caminhada com Cristo, né? Quando nós damos 50%, aí Deus vai lá dar o restante, né? Ele vai estar acrescentando o que falta para continuarmos a jornada, a percorrer a nossa caminhada, perseverando, até a materialização, né, das promessas da palavra de Deus. Ele jamais vai deixar os filhos dele sozinho, porque o filho dele aqui na terra está sendo cuidado por ele. E na hora que ele tiver que intervir e agir, ele vai descer, ou então enviar o anjo dele para assim dar ordem, para cuidar, para livrar, assim como deu para os profetas do Senhor, para os apóstolos do Senhor, né, que estava a serviço de Cristo. Teve os anjos trabalhando. Deus enviou os anjos a trabalhar por ele aqui na terra, para livrar Pedro, Paulo da prisão, né? A chave dele estava nas mãos. A chave, qual trancaram aqueles homens de Deus, que pareciam criminosos, mas foram tudo posto por injustiça, não precisou de chave. A chave estava lá, estava presa no punho. Ainda tinha soldados a vigiar, né? Então, o que ele estava passando era uma injustiça. Mas quem disse que Deus ia deixar com que calasse aqueles a quem ele enviou para proclamar liberdade aos cativos? Não, vai lá, anjo, vai lá soltar eles agora. Quem tem ordem, quem manda aqui sou eu. Vai tirar e vigilar. E quando saiu, ainda teve a ordem, vai lá para o templo pregar minha palavra, né? E foram lá e pregaram a palavra. Então, teve várias situações. Quando Pedro também saiu, foi para outro lugar, chegou lá, ninguém acreditava que era Pedro, porque o Senhor havia tirado, né? E além do mais, os servos do Senhor foram tudo apanhados na praça pública por injustiça e estava lá louvando a Deus, né? Em outras palavras, ué, o senhor está vendo isso, passando essa calamidade, essa injustiça? Cadê Deus? Podiam ter sido julgados. Mas eles não estavam nem aí para o julgamento, estavam glorificando a Deus, estavam adorando. E o poder de Deus se manifestou tremendamente, dando a resposta para aqueles que zombaram, para aqueles que estavam zombando do Filho de Deus que estava a serviço dele. Pois é. Então, nós estamos vendo aqui que quem está a serviço de Deus é guardado, é passado. Tentam passar os filhos de Deus para trás, tentam agir com injustiça, com maldade, perversidade, como a Jezabel, ela fez, e depois pagaria um alto preço. Tanto Acabe como Jezabel pagaria com a sua vida
e a morte dele seria muito triste, eh, uma morte muito feia, né? Pode-se dizer, né? Plantou uma plantação tão má, tão cruel, né? Na vida dos filhos de Deus, matou tanta gente inocente, que Deus já estava por aqui. Deus estava, ó, tremendamente com seu rosto virado para eles, injuriados, né? Com as atitudes dele de tamanha maldade, por estar tirando a vida, ao qual aquele que deu a vida tinha planos, propósitos para a vida deles, né? Então, você vê que Deus começou a trabalhar da maneira dele quando o homem achava que não tinha mais como ir prosseguir mais com essa jornada. Ou seja, eu estarei com você nessa jornada. Eu estou ajudando você para você dar continuidade, porque eu estou com você no começo, no meio e no fim. Eu não vou largar você. Então, no decorrer dessa jornada, desse deserto, Deus jamais vai largar os filhos dele. Aquele ao qual você prometeu lealdade, ele está com você em todos os momentos, porque ele sim sabe da sua fidelidade, porque ele conhece o seu coração. Então ele está assim, olha, unidos venceremos. Ele está de mão dada com você. E se passarem pelas águas, ele também vai passar. Se passar pelo fogo, ele vai passar com você. Mas no fogo você não vai se queimar, porque ele está cuidando de você. E se passar pela cova, se tiver que passar e ficar na cova do leão, ele vai estar assim também de mão dada com você. E nenhum mal vai lhe causar. Porque mão dada com o Senhor significa que nenhum mal vai te suceder. Porque há uma muralha de fogo ao seu redor, guardando e livrando você de todo mal. Então, a diferença daqueles que estão de mão dada com o Senhor e daqueles que não estão de mão dada com o Senhor. De mão dada é aqueles que estão vinculados ao amor de Deus, que são filhos obedientes, tementes a Deus, que permanecem fazendo o que agrada ao Senhor, né? Mas aqueles que não estão no amor é aqueles que não estão de mão dada com o Senhor. E quando passa pela calamidade, pelos dias difíceis, eles ficam, né? São devastados, não permanecem, né? E nós temos as forças restauradas em Deus. Então, agradeça a Deus por estar sempre do seu lado, por ouvir, né? Porque muitos ficaram e você sobreviveu, você passou, porque você permaneceu com a sua fidelidade e Deus estava ali te sustentando. Então, tudo dá graças, não é verdade? Então, o que eu quero te dizer é que quando nós estamos na luz, a gente testifica dessa luz, né? O perfeito está ali, iluminando nosso entendimento, nosso coração, e assim fazendo com que nós venhamos ser prudentes, ser sábios, né? É verdade, porque até aqueles que está fraco, a Bíblia diz que somos fortes. Por quê? Porque a força vem da palavra de Deus. E você que acha que não tem força, como Elias já achava que não tinha, né? Você vai se esforçar no mundo espiritual, com a palavra, com a oração, louvando a Deus. E quando você menos espera, você está forte. É porque aparentemente parece que não está forte, mas seu espírito está forte, né? E Deus vai fazer você perceber. No seu esforçar, né, no decorrer da caminhada com Cristo, você andando, caminhando, marchando, você vai ver que vai estar vencendo cada fase, cada etapa, porque você estava alimentando pelo Espírito, assim como você alimenta a tua carne, dando alimento para que ele fique de pé, assim como ele precisava desse alimento físico para se manter de pé, né? E também precisamos, né? O que eu quero te dizer é que o nosso Deus jamais nos desampara. E no meio desse deserto que Deus tem propósito para fazer, para trabalhar, né? E o importante também nesse deserto é que a gente consegue ouvir a Deus, né? A gente não vamos tropeçar. Quando as coisas estão no controle de Deus, é claro que
as coisas quando estão no controle de Deus, é claro que vamos nos sentir no decorrer da caminhada inseguros em algumas áreas, em algumas situações. Mas é porque o controle não está mais nas suas mãos, está na mão de Deus. Porque quando está nas suas mãos, você vai guiar, você vai fazer, está tudo dando certo, você sabe o que vai acontecer. Mas quando está na mão de Deus, você já não sabe o que vai acontecer, mas você sabe que Ele fará o melhor. Ele vai trabalhar da maneira dele para te entregar tudo com êxito, para fazer você realizado e feliz. Então, o nosso trabalho, o nosso dever é orar, confiar, esperar, perseverar, né? É dar louvores, ser gratos ao Senhor. Então, esse deserto aqui também mostra para nós que Deus sempre vai fazer o que não tem ser acrescentado no deserto. Porque as forças aqui no deserto ele não tinha. Mas Deus teve que enviar um anjo para ajudar ele, animar ele, para ele comer. Olha só, o anjo foi animá-lo, ele, despertá-lo, para ele comer. E a palavra de Deus que nos desperta. Ela vem para despertar nossa alma, nosso espírito, para nos fazer forte, porque muitas vezes o espírito está abatido. Mas quando ouvimos a palavra, quando assim entra em nosso coração, ele vai tendo vida, ele vai sendo lavado, a força vai sendo retomada. E assim a gente consegue prosseguir, consegue andar perseverando. Voltamos para a corrida, para continuar marchando, para que esse processo acabe com êxito no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu não vou me estender muito, mas desde já quero agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, ouvindo essa palavra e já sendo abençoados, no nome de Jesus. Até que o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando mais ainda. Então, não deixe de interagir com as curtidas de vocês, é um sinal que vocês estão gostando do conteúdo, está sendo abençoador, benéfico para vocês. E o YouTube, que é uma plataforma digital, vai estar entendendo isso também. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Para aqueles que já são inscritos, muito obrigado por você estar aqui ouvindo, dando credibilidade aqui a palavra de Deus, no nome de Jesus. Então, juntos, unidos, em prol do reino de Deus, estaremos mais unidos e firmes e juntos, no nome de Jesus. Fique na paz, até o próximo vídeo. Caramelo.